satisfadas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Bom ou não, povo bonito? Vamos conversar sobre abscessos por aplicação em bovinos. Eu sou Claudiane Marques Ferreira, mais conhecida como Prof. Cacau, né? Sou médica veterinária com mestrado em ciência animal pela UFG, com ênfase em farmacologia. Prof, por que abscesso por aplicação? O nome é abscesso vacinal. Então, eu não concordo. O canal é meu, eu dou o nome que eu quiser. Tô brincando, só que não. É porque é o seguinte, o abscesso ele não é por vacina somente. A gente tem abscessos em bovinos por qualquer medicamento. Por quê? Porque a culpa pode ser do animal? Pode, por ele responder de uma maneira exagerada. Ele pode ter isso, o sistema imune dele pode fazer isso. Os compostos na vacina, adjuvantes, o próprio antígeno pode causar essa reação? Pode. Eles podem causar, esse animal pode ser alérgico a esses compostos. Só que na grande maioria das vezes não é por isso. É porque a galerinha em grandes animais é assim, ó, em pequenos faz tudo bonitinho, aí chega em grandes animais, animal resistente, prof. Uma mesma seringa é utilizada em vários animais. Não pode? Não, professora, mas a gente usa a pistola. Ok. Lá também tem seringa. A seringa, ó, agulha. Uma mesma agulha é utilizada em vários animais. Aqui na pistola também, o pessoal pega a mesma agulha e utiliza em muitos animais. E tá errado. Ah, não, professor, eles são resistentes. Ah, tá. Não tem bactéria não, né, gente? Nós temos, mais comum, a tepiogênese, nós temos também streptococcus, nós temos estafilococcus, nós temos bactérias que contaminam essas agulhas e você passa isso de um animal para outro. Então, se você vai utilizar a agulhinha normal da seringa, que é mais complicada a gente utilizar elas em bovino, é uma por animal. Se você vai utilizar a pistola, essa agulha ela é reutilizável. Ela não perde o corte. Você pode utilizar, deve utilizar, né? Vem uma caixinha com vários tamanhos, né? Espessura de agulha. Você pode utilizar, mas você tem que fazer a desinfecção. É uma por animal. Ah, professora, eu já vi o pessoal recomendando uma para cada 10 animais. Gente, você vai ter. Vai ter o desenvolvimento dessa lesão. O que é esse abscesso? A literatura fala que é um aglomerado circunscrito de células necrosadas. Eu vou explicar isso na imuno, que realmente é o que realmente acontece. Pode ser o animal? Pode. Você pode fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, trocar a agulha e o animal ainda desenvolver? Pode, porque pode ser culpa dele. Pode ser uma hipersensibilidade, né? Algum composto ali dentro. Mas na grande maioria das vezes é erro de manejo. É erro sanitário, de você não trocar, ou então não fazer a correta asepsia, desinfecção, asepsia não, né? Desinfecção desse material. Eu vou explicar para vocês dentro da inflamação o que acontece aqui. Professora, mas não tem problema, isso já é normal, isso já é comum. Não tem problema sim. A gente tem vários estudos que mostram a perda econômica que a gente tem, porque tem um impacto econômico nisso. Gente, aqui, o RISPOA, lá no artigo 157, na nossa legislação diz que quando você encontra lá no abatedouro uma lesão, um abscesso, você tem que retirar
E tudo bem, é só o órgão afetado, né? Então é essa musculatura aqui, então aqui, ó. Você vai retirar essa musculatura. Não é a carcaça toda que é condenada, é só aquela região. Ah, é no membro, né? Você vai retirar aquele membro, ok. Só que tem um detalhe: se lá na hora do abate, na hora do corte, isso aqui acidentalmente é cortado, esse abscesso é perfurado, onde escorrer esse pus, esse líquido, também vai ser condenado. E outra, por mais que você fale assim, ah, mas é só um pedacinho. Não, gente, não é só um pedacinho. Tem um estudo que mostra, esse estudo aqui, ó. Aqui nos comentários eu vou deixar o link desses slides aqui, e aí vocês vão ver, eu coloquei lá alguns artigos, alguns estudos. Tem uns estudos que mostram, gente, que assim, de 1.000 carcaças, 666 tinham lesões. Gente, é um índice muito alto. É 66% de carcaça de animal que tinha lesão. 95% disso, 95% disso era no pescoço. Por isso que o pessoal dá o nome de abscesso vacinal, mas não é só por vacina. Olha só, esse caso aqui também está relatado lá. Tem o artigo dele lá nos slides. Nesse caso aqui, se vocês observarem, ó, a assimetria que tem desse lado aqui. Olha o tamanho desse abscesso. Isso aqui não foi por vacina. Isso aqui foi por aplicação de polivitamínico. E aí, quando o proprietário foi feita a anamnese, que ele foi interrogado, ele disse que não trocava e não desinfetava, não cuidava do material. Aqui no caso não foi, se não me engano, nesse caso aqui não foi a agulha de pistola, tenho quase certeza. Uma mesma agulha era utilizada em vários animais. Então, por isso que eu não gosto de chamar de abscesso por vacina. É qualquer aplicação que você fizer, que você não cuidar desse material. Você vai fazer o quê? Você vai transmitir, você vai colocar bactériazinhas no subcutâneo desse paciente. Então, tem alguns trabalhos que mostram isso, que mostram a perda econômica que a gente tem. Ah, professora, mas tirou só um pouquinho. Dá uma lida, só um pouquinho de carne, dá uma lida nesses trabalhos e veja quanto de quilo, qualquer perda é importante, quanto de quilo de carne que são perdidos nesses abates. E outra, tem um custo, não é só na hora do abate. Existe um custo. Esse proprietário ele vai gastar com medicamento, esse proprietário vai gastar com a visita do veterinário. Existe um custo aí na produção. Então, manejos simples de prevenção podem diminuir muito o custo na nossa produção. A gente sabe, gente, não vamos ser hipócrita de falar que o médico veterinário vai ser chamado em 100% dos casos. Então, a gente tem uma obrigação de orientar. A gente tem uma obrigação de orientar. Não é o correto, mas vai fazer alguma aplicação e o veterinário ainda não chegou no atendimento, pelo menos ensina esse proprietário a fazer limpeza. Não é o correto. O certo é o médico veterinário fazer essas aplicações, ok? Então, vamos lá. O que é importante aqui? É a gente saber o que acontece na formação desse abscesso. O que está acontecendo ali? Olha só. A gente vai ter a pele do animal. Aí eu vou desenhar só uma camada. A gente sabe que tem epiderme, a derme, né? A gente vai ter musculatura, né? E vai ter vaso sanguíneo. Deixa eu fazer ele mais lá embaixo. Vou fazer uma paredezinha aqui do vaso sanguíneo. A gente vai ter as células endoteliais. O que você está fazendo se você não limpa, se você reutiliza essa agulha? Você está colocando no subcutâneo, primeiro, vamos pensar na vacina, né? Você está colocando aqui dentro
substâncias estranhas. Se você coloca um medicamento, é substância estranha. Xenobiótico são substâncias estranhas ao organismo. Vacina é xenobiótico, fármaco é xenobiótico, adjuvante que tem na vacina é xenobiótico. Isso não é nosso, não é do seu paciente. Aqui, principalmente quando você está falando de vacina. Quando você está falando de vacina, o que você quer? Você quer que chegue aqui macrófago, que chegue aqui neutrófilo, chegue aqui macrófago, que chegue aqui célula dendrítica, para que estas células vão lá no linfonodo fazer fofoca com o linfócito T e o B. É isso que você quer numa vacina. Você quer que essas células do sistema imune fagocitem aquele antígeno que você está colocando aqui dentro. Você quer que eles fagocitem isso e leve lá para o linfócito T e B e mostre para ele. Para que a tropa de elite do sistema imune consiga montar a imunidade adaptativa. Esse é seu objetivo. Naturalmente, você vai ter um processo inflamatório ali. Naturalmente. Se você coloca um medicamento, um fármaco aqui dentro, na grande maioria das vezes você vai ter uma reação inflamatória. As células do sistema imune não conhecem aquilo. Então, mas o que acontece? Normalmente, essa reação, ela se resolve. Agora, você fazer um fármaco, você colocar uma vacina e ainda jogar lá dentro bactéria, aí não, colega. Você ainda colocar bactéria junto porque você não limpou, porque você não trocou a agulha, aí você vai ter a formação de abscesso. Prof, eu posso ter a formação de abscesso com a vacina? Pode. O organismo pode reagir de uma maneira exagerada. Posso ter complicação de um medicamento? Pode. Mas se você faz o cuidado com a aplicação, asepsia na aplicação, isso reduz, entende? Não é que você, nunca vou ter, agora eu vou cuidar das minhas agulhas, eu nunca vou ter isso. Não, você reduz demais. Porque o que a gente vê no campo são esses abscessos por aplicação por erro de manejo mesmo, de limpeza. Beleza. E por que vai formar esse abscesso, prof? Vamos no abscesso causado por bactérias, o abscesso infeccioso. O que vai acontecer aqui? Independente se entrou fármaco ou vacina. Você colocou bactéria? Beleza. O que essa bactéria vai fazer? Bactérias, gente, elas lançam toxinas. As bactérias, elas possuem a capacidade de lançar toxina. Molécula sinal delas, uma conversando com a outra, já são toxinas para nós, porque são moléculas estranhas para nós. Então, essa bactéria, ela entra, qual que é o objetivo dela? Sobreviver? Ter filho? Povoar esse corpo, esse organismo. Então, elas têm algumas artimanhas. A bactéria, quando ela entra, olha só, nós vamos ter as célulazinhas do sistema imune chegando aqui e tentando atacar elas. Como? Vamos lá. Macrófago é o primeiro a chegar. O macrófago, ele é o lixeiro. Ele é aquele cara que faz a limpeza. É aquele cara que fica vigiando. Sabe? Tem alguma coisa estranha? Aquele cara é o vigia. É o sentinela do negócio. O macrófago, quando ele chega, a primeira coisa que ele vai fazer é fagocitar isso. Ele vai lançar pseudópode, vai fagocitar isso aqui. Célula dendrítica vai fagocitar? Vai. Ela vai fagocitar e ela vai correr e entrar no linfonodo e vai chamar o linfócito T e B. Prof, macrófago também faz isso que a dendrítica faz? Faz. Mas é porque cada célula do sistema imune ela tem um superpoder. A dendrítica adora fazer isso, é o superpoder dela. Ela adora fazer isso aqui. Ir lá fofocar, contar para o linfócito T e o B. E eles vão montar a resposta imune adaptativa. Ou adquirida, é a mesma coisa. Ok. A gente vai começar um processo inflamatório, por quê? Porque o macrófago, ele vai chamar outras células, ele vai fagocitar
ele vai ver que isso é um material estranho, ele fagocitou uma bactéria, colocou ela aqui dentro, aí tem todo aquele processo de fagocitose, destruir essa bactéria. Quando ele entender que isso não é nosso, ele vai começar a mandar molécula sinal para chamar mais gente, mais células do sistema imune para poder ajudar, ok? Ele vai chamar mastócito. Quando o mastócito vier, o nome dele aqui. Quando o mastócito vier, o mastócito ele vai lançar histamina. Ele vai ser chamado e ele vai lançar histamina. Para quê, prof? Para essa histamina fazer ligação química com receptor H2, com receptor aqui do vaso endotelial, para que essas células façam contração. Por quê? Porque eu tenho células do sistema imune aqui dentro. E essas células do sistema imune, elas precisam sair. Elas precisam sair daqui, como por exemplo o neutrófilo. Elas precisam sair daqui para vir ajudar. Então o mastócito é um carinha que gosta de tirar do tubo da prisão uns caras meio doidos, porque o neutrófilo ele é meio doido. O neutrófilo, quando chega aqui, ele faz fagocitose? Faz. Ele também fagocita. Só que o neutrófilo ele tem um superpoder. O neutrófilo ele faz um negócio chamado netose. Ele adora fazer netose. O que é netose? Olha só. Bactéria móvel, ela tá aqui andando. Tem um monte de bactéria. Como é que ele, o macrófago e o mastócito vão sair correndo atrás dessas bactérias? Porque eles são células móveis. Células do sistema imune, elas são células móveis. Elas vão andar atrás? Vão. Só que o neutrófilo fala, não, gente, peraí, deixa eu resolver esse negócio. O neutrófilo, ele suicida. Ele suicida. E ele lança o DNA dele, como se fosse uma rede de pesca, para paralisar essas bactérias. Gente, eu amo esse negócio. Chama netose. Imagina, o neutrófilo ele é um cara esperto. Imagina que essas bactérias são peixes. Aí ele entra no rio. Ele entra no rio e tenta catar um peixe aqui, um peixe ali, e os peixinhos estão nadando lá. Aqui é a bactéria. O que ele fala? Ele fala, não, filho, peraí. Ele joga uma rede e paralisa elas com o próprio DNA dele. Quando ele sofre esse processo de morte, o DNA é lançado e essas bactérias ficam presas. Por quê? Agora o macrófago, o mastócito, outros neutrófilos vão conseguir vir aqui e fagocitar ela. E outra, mesmo que não venha fagocitar, elas estão paradas, elas estão presas. O que elas vão fazer? Elas não vão sair daqui. Isso é o pus. Isso é o pus. Pus, quando você olhar um pus, você nunca mais vai esquecer disso. Pus é neutrófilo morto, junto com bactéria morta. Só ele, prof, não. Não é só ele que morre, não. Olha só. Tem uma célula chamada eosinófilo. Outras células conseguem fazer a mesma coisa que o eosinófilo, tá? Mas é porque é um superpoder dele. O eosinófilo também fagocita? Também fagocita. Mas um superpoder do eosinófilo é lançar enzima. Ele lança enzimas. Enzimas que vão digerir, que vão destruir essas bactérias. Massa demais, prof. Só que essas enzimas, do mesmo jeito que destroem bactéria, destroem nossas células. Tem um dano tecidual aqui. Células nossas, inclusive células do próprio sistema imune, se forem atingidas, também morrem. Então tem um dano. Gente, isso aqui virou uma bagunça. Neutrófilo quando sai, ele não sai sozinho, sai plaqueta. Plaqueta é legal, tá? Porque plaqueta, elas liberam
moléculas anti-inflamatórias. A plaqueta, gente, ela não é só coagulação. A plaqueta, ela chega aqui e fala assim, meus filhos do céu, vocês são muito bagunçados, peraí. Plaqueta tem a capacidade de liberar moléculas para controlar essas células do sistema imune. Elas são, né, aquele bedel da escola, fica calma, 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 vamos devagar. Só que a saída desse material causa um edema. Causa um aumento da temperatura, porque é sangue, calor. Sangue é quente, saindo e vindo para cá. Entende? Esse é o processo inflamatório normal. Isso aqui a gente vai ter. Isso aqui vai acontecer. Só que tem um detalhe: bactéria não é boba. Bactéria não é boba. O que acontece no abscesso? Gente, olha só. Bactériazinha, ela vai entrar aqui, ó. Deixa eu terminar de apagar. Bactériazinha, ela vai entrar aqui. Ela vai fazer o seguinte. Ela vai lançar toxina. Ela lança uma toxina chamada alfa-toxina, que causa a mesma coisa aí, ó, que essas toxinas, que essas... Toxina não, desculpa. Elas vão fazer a mesma coisa que essas enzimas do eosinófilo. A alfa-toxina, ela vai causar um dano tecidual. A bactéria, ela vai lançar toxinas que vão causar morte dessas células. Elas têm a capacidade de formar um aglomerado. Elas se ligam, elas dão as mãos. Que isso, prof? Dá as mãos. Elas lançam proteínas na membrana e elas dão as mãos. Elas formam um aglomerado. E esse aglomerado elas vão empurrando mecanicamente, destruindo a célula do vaso sanguíneo para elas caírem aqui dentro. Mecanicamente. Para quê? Para quê, prof? Porque elas querem chegar em outros órgãos. Rim. Elas querem chegar em outros órgãos. Elas se juntam, gente. E mecanicamente rompem barreira de vaso sanguíneo para cair em outros órgãos. E se elas observam, vamos imaginar que elas não foram ainda para outro órgão. Elas observam que vem uma resposta do sistema imune. Começam a chegar as células aqui do sistema imune. Aí vai chegando aqui, ó, célulazinha do sistema imune. E para atacar. O que elas fazem? Deixa eu apagar aqui. E aqui embaixo. Estão cercadas. Aí, só que aqui, ó, já tem neutrófilo morto, já tem bactéria morta, tá aquela bagunça, tá? Tá aquela bagunça. Bactéria morta, neutrófilo já lançou netose. Quando elas percebem que o negócio não tá legal, elas lançam coagulase. Elas lançam aquele fator Van de Willebrand, elas também possuem fator Van de Willebrand, coagulases. Para quê? Para converter, para ativar a trombina. Para converter a prototrombina em trombina. Para quê, prof? Porque a trombina, ela é responsável por quebrar fibrinogênio em fibrina. A bactéria,
lança esses dois que quebram a protrombina, transforma ela em trombina, a trombina quebra fibrinogênio em fibrina. Para quê? Para fazer a mesma, assim, semelhante, né? Que a gente faz na coagulação, só que aqui é o seguinte, o que elas querem aqui? Fibrina em volta delas. Para protegê-las. Quando elas percebem esse ataque do sistema imune, elas lançam fibrina em volta delas, porque aqui dentro elas vão conseguir se reproduzir, pelo menos, né? A gente vai reproduzindo aqui, vamos ver, uma hora a gente sai daqui de dentro, dessa casinha. E é engraçado que elas lançam também essas bactérias aqui da beiradinha, ó, da beiradinha, elas expõem um fator chamado fator A, fator aglomerado A, para o inglês ele é clumping, fator aglomerado A, fator A clumping. O que é isso? É um bracinho que elas lançam e as bactérias da beiradinha ficam ligadas nessa fibrina, fazendo, né, a parede e protegendo as que estão aqui no meio, ó. Enquanto isso, elas vão se reproduzir. Porque na cabeça delas é o seguinte, uma hora que esse povo aqui de fora der um sossego, a gente quebra essa fibrina e sai. Então, elas mesmo quebram o fibrinogênio para fazer uma rede de proteção entre a colônia delas. Ok. A célula do sistema imune fica quieta, prof? Não. Gente, o macrófago, quando percebe que o negócio não tá legal, eles começam a se unir. Para quê? Para eles ficarem maiores. Unem-se 3, 5 macrófagos para eles ficarem maiores. Unem mesmo, eles unem membrana. Então, eles começam a ficar maiores. E isso, nesse caso, eles vão se unindo e formando uma parede aqui em volta. Deixa eu apagar aqui. Eles vão formando uma parede aqui em volta. E eles também lançam substâncias, as próprias plaquetas aqui também, lançam substâncias, né, os fatores para quebrar a protrombina e transformar ela em trombina. Por quê? Porque aqui também o fibrinogênio é transformado em fibrina. Entende? Daí fica assim, ó. Isso é o abscesso. Por isso que chama abscesso chama aglomerado de células e patógenos circunscrito. Na verdade, são dois aglomerados, né? Quando eu tô falando de abscesso infeccioso, que tem bactéria, na verdade são dois aglomerados. A bactéria faz um aglomerado e a célula do sistema imune faz outro aglomerado. Prof, como que eu trato isso? Você precisa abrir esse abscesso. Você precisa abrir cirurgicamente, né? Fazer uma abertura e limpar esse abscesso e retirar esse pus aqui de dentro. Você precisa retirar isso. Mas não é abrir e suturar, não. Isso aqui vai precisar ficar aberto para continuar a drenagem desse material. E em relação a tratamento, prof. Em tratamento, aqui já vamos começar a raciocinar. Olha só. Vocês acham que isso aqui dói? Dói, abscesso dói. Abscesso pode causar. Isso é inflamação? É. Pode causar uma febre? Pode. Porque se isso cai na corrente sanguínea, né? Se isso passa a ser sistêmico, nós vamos ter o desenvolvimento de febre. Independente de ter febre ou não, eu tenho dor e tenho inflamação. É local, prof? É local. Não é no corpo inteiro. Tô falando lá do início da formação do abscesso. Pode se transformar em algo sistêmico no corpo inteiro? Pode.
Essa bactéria ela cai na corrente sanguínea e isso pode se transformar em algo sistêmico. Isso pode acontecer. O tratamento é outro, ok? Tô falando enquanto abscesso ali local, não é sistêmico, essa bactéria não cai na corrente sanguínea. O que eu vou precisar usar? Anti-inflamatório não esteroidal. Professor, e o corticoide? Não. Se não é sistêmico, é uma bomba. Você não joga uma bomba em uma formiga, entende? Por quê? Porque o AINE, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório e é antipirético. Então, aqui o tratamento é com AINE. É local isso aqui, ok? Beleza. Prof, e antibiótico? Preciso? Precisa. Então, vamos lá. Em bovinos, a recomendação é o que a gente mais utiliza de AINE, é o diclofenaco e o flunixina meglobina. Então, de AINE, a gente tem a utilização desses dois mocinhos aqui. O diclofenaco, ele é muito bom como anti-inflamatório. Ele age tanto em COX quanto LOX. Já a flunixina, não. Ele é inibidor de COX. Ele não é seletivo, nem para COX-1 nem COX-2. E o diclofenaco também não é seletivo nem para COX-1 nem 2. Via diclofenaco intramuscular. No caso da flunixina, você pode fazer intramuscular e IV. Uma vez ao dia. O diclofenaco você pode usar dose única ou 3 a 5 dias de tratamento e a flunixina até 5 dias. Gente, é até, tá? Até 5 dias. Doses e tratamento antibiótico, prof. Geralmente, nesses casos, gente, o ideal seria você coletar esse material, né, esse pus, mandar para o laboratório fazer antibiograma. Só que demora o resultado. Se você não... É sempre bom fazer, porque se você não conseguir resposta no tratamento, você vai ter que trocar de antibiótico. Mas geralmente, de primeiro tratamento, a gente utiliza as penicilinas, né? Tanto a procaína quanto a benzatina ou a amoxicilina mais clavulanato. Geralmente, o que a gente mais utiliza é em abscessos. A penicilina, as penicilinas, elas inibem a síntese da parede celular da célula. A amoxicilina, ela é um beta-lactame que interfere na síntese de parede celular também. Só que ela vai mais lá na síntese do peptidoglicano. Ela não vai deixar o peptidoglicano ser colocado lá, estruturado bonitinho na parede da bactéria. A gente vai fazer uma vez ao dia, no caso da penicilina, dose única. No caso da amoxicilina, a gente pode fazer 2 vezes ao dia, uma vez ao dia ou 3 vezes ao dia. Aqui as dosagens. E no caso da amoxicilina, o tratamento ele vai de 5 a 10 dias. Cuidado, cuidado. Alguns medicamentos, como penicilina na medicina veterinária, eles vêm associados a AINE, vem associado ao piroxicam. Então, cuidado, porque se você vai utilizar um medicamento que vem, um antibiótico, penicilina, que vem associado com piroxicam, isso aqui é a AINE. AINE você não associa com AINE, tá? Você faz um AINE só. Então, cuidado, se for utilizar a penicilina pura, cuidado para não ter o piroxicam lá no meio e você vir fazer um diclofenaco com a flunixina. A gente não associa AINE com AINE, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Orientem um proprietário, vocês mesmos como médico veterinário, pelo amor de Deus. Faz a limpeza dessas agulhas, não reutilize agulhas descartáveis. Cuidem para que diminua esse impacto econômico. Vamos cuidar para diminuir essa quantidade de abscesso por aplicação em bovinos.